Olá pessoal, hoje para vocês eu trago algo muito interessante. Eu estive a ver um vídeo de um pai de santo, um ex-pai de santo, que agora se converteu para o Senhor Jesus Cristo. Ele agora serve ao Senhor Jesus Cristo. E ele teve a dizer que quando ele servia essas entidades do pai de santo e essas entidades dos espíritos malignos, ele diz que o diabo, o espírito mau que possuía a ele e que dava a ele ordens para fazer coisas, mandavam eles fazer o seguinte: preparar um pó que eles chamavam pó de. Um pó que eles usavam um pouco o barro do cemitério e essas coisas do mal. E ele diz que esse pó ele ia à rua e consagrava aquele pó, aquele barro do cemitério e coisas lá que eles metiam, consagravam esses espíritos do mal, e ele saía com aquele barro e espalhava na rua, espalhava tipo na porta da casa das pessoas, espalhava na passadeira, tipo nos acessos onde as pessoas passavam, para que as pessoas pisassem aquilo e aquilo pudesse vir fazer mal àquelas pessoas. Ele disse que até na porta da casa das pessoas ele espalhava aquele pó, porque as entidades que ele servia mandavam-lhe fazer isso. Isto é muito interessante, mas por que eu estou a dizer isso? Eu venho te alertar que nós temos que nos agarrar a Deus. Nós temos que nos agarrar ao Senhor Jesus Cristo. Eu também tive a ver um outro vídeo de uma mulher que servia às forças do mal, fazia feitiçaria, essas coisas a outras pessoas. Ela disse que às vezes ela convidava amigos, convidava amigas para a casa dela. Para quê? Ela cozinhava, e o que é que ela fazia? Ela consagrava aquelas comidas ao demônio, consagrava aquele alimento ao demônio, consagrava aquele alimento aos espíritos do mal, e depois chamava os amigos, os familiares, as pessoas para virem comer e beber aquilo que ela consagrava ao mal. E depois tu te perguntas, por que que... E o que é que isso faz? O que é que isso faz? Às vezes tu não entendes porque que a tua vida tudo dá errado. Às vezes tu não entendes porque que tu tens uma relação, estás a construir uma família de um momento para outro, é confusões, é brigas, é separação, tu não consegues ficar com ninguém, nenhum trabalho dá certo, tu não consegues crescer na vida, o dinheiro não para na tua mão, tu chegas em casa, é só confusão, é só ódio no teu coração, é separação, é problemas, tu não entendes porque que tu estás a abrir um negócio e de um momento para outro o negócio está a falir, está a fechar. Tu não entendes porque que a tua vida física, tu estás a ter doença do nada, de um momento para o outro, tu estás a ficar doente. Tu não percebes porque que as coisas estão de cabeça para baixo. Então eu venho te dizer hoje, cuidado, porque essas pessoas que serviam essas forças do mal, que hoje, graças a Deus, elas se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo, elas vieram revelar esses segredos. Elas vieram dizer que quando elas serviam essas entidades, elas faziam coisas dessas, que elas pegavam comidas, consagravam bebidas, consagravam esses espíritos das trevas e ofereciam a essas pessoas. O outro disse que ele ia pegava o barro do cemitério que já tem as pessoas mortas que foram enterradas naquela terra, eles pegavam naquele barro, consagravam os espíritos do mal, e depois iam espalhavam na rua, espalhavam nas portas das pessoas. Para quê? Para dar atraso nas pessoas, para dar atraso à vida das pessoas. E tem pessoas ignorantes que dizem, não, isto não faz nada, isso não... Tu tens que abrir o teu olho. Tu achas que a tua vida está a andar para frente, tu achas que as coisas estão a dar certo, tu estás a enganar a tua cabeça, porque tudo que tu possas estar a mexer com ele das trevas, tu podes vir pagar na frente, tu podes vir pagar ali à frente. Então o que eu venho te dizer hoje, não te iludas com essas coisas. Quem está a fazer isso, não te iludas com essas coisas. E aqueles que acham que isso é mentira, abre os teus olhos, para e reflete. Por que que tu não consegues largar certos vícios? Por que que tu chegas em casa e tu não consegues estar na tua casa? Por que que tu chegas perto da tua mulher e tu não sentes prazer pela tua mulher? Por que que tu entras num trabalho e tu não consegues estar naquele trabalho?
Por que tu vais ao médico e o médico não detecta nada no teu corpo, mas tu sentes tantas dores, tu sentes tantas coisas no teu corpo que tu não sabes vem de onde? Isso tudo pode ser coisas preparadas das trevas, de pessoas que, se for preciso, convivem contigo, ou pessoas que passam pela tua porta e largam coisas. Mas o que eu venho te dizer hoje, não tenhas medo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar de tudo isso. E eu trago aqui um capítulo da Bíblia que diz, em Números, capítulo 23, versículo 8. Diz assim o profeta Balaão: como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou, que o Senhor não condenou? Então o rei Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu chamei-te para amaldiçoar este povo, mas somente você os abençoou. Aqui Balaque era um rei que estava com medo do povo de Israel, o povo de Deus. E Balaão era um profeta. O profeta Balaão era um profeta que ouvia a Deus. Ele abençoava e amaldiçoava, mas conforme a vontade de Deus. Porque quando o rei Balaque foi ter com o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, o profeta Balaão não fez isso no momento. Ele disse: espera, eu vou primeiro perguntar a Deus se ele aceita isso que tu estás a pedir. Porque o Balaão também não sabia quais eram as intenções daquele rei. Então ele esperou que Deus falasse com ele, e Deus falou com Balaão e disse assim: eu não quero que tu amaldiçoes o meu povo. Eu simplesmente quero que tu abençoes o meu povo. Porque este rei, o Balaque, está com medo do meu povo, porque ele já ouviu as coisas e as maravilhas que eu faço através do meu povo. E esse rei estava com medo para que o povo de Deus não tomasse as suas terras. Então, o que eu venho te dizer aqui nesta palavra é o seguinte: que Deus não permite ninguém amaldiçoar aquele que está com ele. Aquele que está com ele, não é aquele que diz que acredita só no domingo, depois no resto da semana não quer mais saber de Deus. Ok? E aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim o seguinte também: através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos guardados do maligno. Nós estamos guardados do maligno e as forças do mal não podem nos tocar. A Bíblia está a dizer que se nós tivermos uma aliança com Deus, se nós estivermos pegados a Deus, se nós estivermos a fazer a obra de Deus, se nós entregarmos a nossa vida diretamente a Deus, que nenhuma maldição e que nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria possa vir nos tocar, nem a nós, nem a nossa casa. Mas para isso nós temos que estar em união com Deus, porque Deus quer a nossa felicidade. Deus diz na Bíblia também que Ele não deseja o mal daqueles que fazem o mal, mas Ele quer que aqueles que fazem o mal se convertam para o bem. Então, tu que andas a fazer o mal, Deus quer que tu te convertas, porque Ele quer te salvar. E aqueles que não andam a fazer o mal, agarra-te a Deus e não tenhas medo daqueles que praticam o mal. Porque o profeta Balaão disse assim: como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso condenar aqueles que Deus não condenou? Então, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é muito poderoso e Ele é o Deus único e verdadeiro. Que o Senhor Jeová te abençoe e te proteja. Amém.